Hoje fora do estúdio, né, do programa da Regina, porque a gente veio fazer uma visita aqui no consultório do Dr. Gilberto Laorgue Nunes. E vamos falar, claro, né, alguns assuntos aqui com vocês. A gente vai fazer uma série aqui no consultório. Bom, doutor Gilberto, hoje a gente vai falar primeiro de cateterismo, né? Então, primeiro a gente precisa saber, é um procedimento que é para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas, é isso? É isso. O cateterismo via de regra, é um exame diagnóstico. Né? Então, existe uma suspeita de que um paciente possa ter uma obstrução em alguma coronária, e aí se faz o cateterismo para confirmar essa suspeita e, eventualmente, planejar o tratamento, que hoje em dia, na maior parte dos casos, é através de um novo cateterismo para colocar aquelas próteses de metal chamadas de stents. Como é que é realizado esse procedimento? Esse procedimento é realizado, na maioria dos casos, em casos eletivos, né? De forma ambulatorial. Então, o paciente vem para o hospital no dia do exame, horas antes do exame, certo? É feita uma sedação leve, porque esses exames, na maioria das vezes, é feito com anestesista em sala. Tá? E, na maioria dos casos, inclusive eu fui um dos pioneiros nessa técnica, a gente faz por punção de uma artéria no punho, e não mais usando a via mais antiga pela femoral, na virilha. Certo? A vantagem de fazer pelo punho é que é mais confortável para o paciente, tem menos risco de complicações de sangramento e de outras complicações, como pseudoneurisma, fístulas, e o paciente consegue caminhar logo depois do exame. Então, ele fica menos tempo no hospital em observação e, geralmente, em 3 horas ele vai para casa, enquanto que o paciente que faz pela virilha tem que ficar, às vezes, 6 horas no hospital, deitado, sem mexer a perna, para não ter sangramento no local. E o que leva, geralmente, a ter que fazer esse procedimento? Hoje em dia, o cateterismo é utilizado basicamente para fazer diagnóstico de obstrução de coronárias. Então, ele é indicado em pacientes que têm quadros sugestivos de angina, ou seja, aquela dor no peito que surge com esforço físico. Ou em casos agudos, né, como a gente chama, quadros de síndromes coronarianas agudas, que pode ser desde um infarto até uma angina instável. Então, esses pacientes procuram a emergência do hospital e fazem o exame em caráter de urgência, porque nesses casos a gente normalmente faz o tratamento no mesmo procedimento, tá? Porque existe risco de postergar, de deixar para o dia seguinte, por exemplo. Então, nesses casos em que tem risco iminente de uma piora do quadro, o tratamento é feito no mesmo momento. E eu acho que é uma dúvida que a maioria das pessoas tem. Isso é feito sob anestesia? Uma sedação leve, tá? O paciente fica dormitando, mas se a gente precisar que ele colabore, a gente chama e ele responde. Tá? Então, não é anestesia geral, não precisa de intubação nem nada disso. É apenas para tirar a ansiedade, né, e aumentar o conforto do paciente. Existe algum cuidado pós-cateterismo? Existe. O cuidado é basicamente com a via de acesso que a gente utiliza para realizar o procedimento. Se é pela virilha, por exemplo, a gente recomenda que naquele dia do procedimento, né, e depois que ele vai para casa, que ele não suba escadas, que não fique muito tempo sentado com a perna dobrada, porque existe o risco de ter algum sangramento no local. Já pelo punho, a coisa é muito mais simples, porque o risco de sangramento é infinitamente menor. Então, normalmente, a única recomendação que a gente faz é o paciente não pegar peso com aquele braço, com o braço direito, e nem dirigir naquele dia, se precisa fazer mudança, etc., só para não forçar. Mas a possibilidade de ter um sangramento pelo punho é muito, muito menor do que pela virilha. O que o senhor recomendaria, né, por exemplo, para a pessoa que está em dúvida, né? Será que eu vou precisar fazer e tal, vou ter que fazer? O que o senhor recomenda? A recomendação é muito simples. O cateterismo, hoje em dia, é um exame absolutamente seguro. Muitas pessoas chegam no meu consultório com muito medo porque ouviu falar que alguém passou mal durante o exame. Isso é absolutamente raro. A chance de ter uma complicação grave no cateterismo é menor do que 1%. Então, é um exame extremamente seguro e, mais que isso, importante para definir o diagnóstico e encaminhar o tratamento desse paciente. Então, nunca deixe de fazer um cateterismo por medo, por receio, se existe uma indicação médica para a realização desse procedimento. Tá bom, obrigada então, doutor Gilberto. E a gente segue agora com o programa da Regina.